crime culinário ou genialidade? A verdade sobre a pizza brasileira que os italianos não querem que você saiba. Pizza de novo, mama. Eu não quero. É chato. Essa era a frase que ecoava como uma sentença de morte na minha cozinha em Roma. Para uma mãe italiana, ouvir seu próprio filho rejeitar uma pizza é mais do que uma birra infantil, é uma traição cultural, uma punhalada no coração da identidade nacional. Eu sou Júlia, 35 anos, romana até a alma, e por anos eu vivi uma mentira. A mentira de que eu era uma boa mãe italiana com uma família perfeita. Mas a verdade era que meu filho, meu pequeno Léo, odiava pizza. Sim, você ouviu direito. Um garoto italiano que se recusava a comer o prato que define nossa nação. Era um pesadelo que se repetia toda sexta-feira, a noite sagrada da pizza. Se eu servisse uma marguerita clássica com o basílico fresco do meu jardim, ele reclamava que o molho era azedo demais. Se eu tentasse uma pizza bianca com prosciutto crudo, ele empurrava o prato, dizendo que era muito salgado. Ele detestava a nossa crosta romana fina e crocante, que ele chamava de dura como pedra. Eu passava horas preparando a massa, deixando-a fermentar lentamente, usando apenas os melhores ingredientes, o azeite de oliva extra virgem da Sicília, os tomates San Marzano. Tudo em vão. Léo, com seus olhos grandes e inocentes, olhava para minha obra-prima culinária com o mesmo desprezo que olhava para um prato de brócolis cozido. Pelo menos tenta um pedaço de 4 queijos, amor e mil, eu implorava. Ele pegava um pedacinho, mastigava 2 vezes e declarava, não gosto. Os queijos são fortes. Minha vida na Itália era uma mentira. Eu sorria para as outras mães na porta da escola, que falavam sobre como seus filhos devoravam pizzas inteiras, enquanto eu escondia o fato de que Léo preferia um sanduíche sem graça. Era meu segredo vergonhoso. Meu marido, Marco, sempre calmo e pragmático, tentava me consolar. Júlia, relaxa. É só uma fase. Quando ele crescer, vai mudar. Mas para mim, não era só uma fase. Era uma falha pessoal. Eu, que aprendi a fazer pizza com minha nona, cujo molho de tomate era lendário na família, não conseguia fazer meu próprio filho amar nosso prato mais icônico. A nutrição dele me preocupava, claro, mas o que mais me doía era a desconexão cultural. Como um filho de Roma, com o sangue dos Césares e dos papas correndo em suas veias, podia rejeitar a pizza? Foi em meio a esse drama doméstico que um dia, uma reviravolta do destino aconteceu. Marco chegou em casa com uma notícia inesperada. Querida, tenho uma viagem de trabalho. Para o Brasil. São Paulo. Ele me olhou, esperando minha reação. Eu imaginei o caos, a distância. Mas então ele acrescentou, a empresa vai pagar as passagens para você e o Léo virem junto. Podemos tirar umas férias longas. O que acha? Brasil. A palavra soava exótica, distante. Eu conhecia o samba, o futebol, o carnaval. Mas em minha mente arrogante de italiana, eu também pensava em sua comida como uma versão inferior. Eu já tinha ouvido os horrores, histórias de pizzas com frango, com milho, até mesmo com frutas. Uma aberração. Um crime culinário. Brasil? Perguntei cética. O que vamos comer lá? Vamos descobrir, disse Marco, com um sorriso. Pode ser uma aventura. E quem sabe, ele acrescentou com um brilho nos olhos, talvez o Léo encontre algo que ele goste de comer. Léo, que ouvia a conversa da sala, correu até nós, seus olhos brilhando pela primeira vez em semanas quando o assunto era comida. Brasil? A gente vai para o Brasil, papai? A animação dele foi o que me convenceu. Talvez uma mudança de ares fosse o que precisávamos. Assim, com uma mala cheia de roupas de verão e um coração cheio de preconceitos culinários, nossa família embarcou em uma jornada que mudaria tudo. Mal sabia eu que estava voando para o epicentro da heresia da pizza, um lugar que abalaria todas as minhas certezas e me ensinaria uma lição que eu jamais esqueceria. Aterrissar em São Paulo foi como mergulhar em um oceano de energia. O calor de agosto não era como o calor seco de Roma. Era uma onda úmida e pesada que abraçava você,
carregada com o cheiro de asfalto molhado, vegetação tropical e uma mistura indecifrável de temperos. O aeroporto de Guarulhos era um formigueiro humano, um mosaico de rostos e sotaques que falavam de um país do tamanho de um continente. O trajeto até o hotel foi um batismo de fogo na realidade paulistana. Arranha-céus de concreto e vidro se erguiam até onde a vista alcançava, uma selva de pedra que, de repente, era interrompida por explosões de verde intenso, árvores enormes que se recusavam a ceder ao avanço da cidade. O trânsito era caótico, mas de uma forma quase musical, com motoristas gesticulando e buzinando em uma linguagem própria. Léo estava com o rosto colado na janela do carro, fascinado por tudo. Nos primeiros dias, exploramos a cidade. Visitamos o Parque Ibirapuera, a Avenida Paulista. Mas a hora do almoço era sempre um desafio. Em minha teimosia, eu procurava por restaurantes que servissem algo seguro. Mas mesmo a massa que encontrávamos era diferente. Mais macia, com molhos mais ousados. Léo continuava resistente. Até que em uma noite decidimos passear pelo Bixiga, o famoso bairro italiano de São Paulo. Eu esperava encontrar um pedaço de casa, um refúgio de autenticidade. Em vez disso, encontrei meu pior pesadelo. As ruas eram vibrantes, cheias de cantinas com luzes de neon coloridas, música italiana alta e popular tocando nos alto-falantes. Mas o cheiro. O cheiro que saía daquelas pizzarias não era o cheiro da Itália. Era algo novo, adocicado, complexo. Marco, que cheiro é esse? Perguntei, meu nariz se torcendo em desaprovação. Parece frango? E milho? Ele respondeu, curioso. Eu olhava para dentro das pizzarias e via o impensável. Pizzas cobertas com montanhas de ingredientes. Fatias grossas com bordas recheadas. Vi uma pizza com ovos cozidos fatiados por cima. Vi outra com palmito. Era uma cena de horror culinário. Minha alma italiana chorava. Isso não é pizza. É uma ofensa, murmurei puxando Marco e Léo para longe. Mas então, aconteceu. Mama. Papai. Olhem. Léo parou de repente, estático na calçada, apontando para a vitrine de uma pizzaria lotada. Ele não estava olhando para a decoração, nem para as pessoas. Seus olhos estavam fixos em uma pizza que acabará de ser colocada na mesa de uma família. Era uma pizza meio a meio, uma obra de arte bizarra e colorida. De um lado, um creme branco e brilhante cobria pedaços de frango desfiado. Do outro, grãos de milho amarelo-ouro salpicavam o queijo derretido como pequenas joias. O que é aquilo? Léo perguntou, a voz cheia de um fascínio que eu nunca tinha ouvido antes. É tão colorido. Parece macio. Meu coração afundou. De todas as abominações, meu filho tinha sido atraído pela mais herética delas. Frango com um queijo desconhecido. Milho em uma pizza. Era a antítese de tudo que eu acreditava. Isso, meu filho, é um erro, eu disse com firmeza. Vamos encontrar um lugar de verdade. Não. Eu quero aquele. Eu quero comer ali. Por favor, mama, por favor. Ele começou a pular, a implorar com uma intensidade que eu nunca tinha visto. Marco me olhou. Havia um apelo em seu olhar. Júlia, o que custa tentar? É a primeira vez que ele pede para comer algo com tanto entusiasmo. Derrotada com o orgulho ferido e a certeza de que estava prestes a cometer um sacrilégio, eu cedi. Respirei fundo, endireitei os ombros como um soldado marchando para a batalha, e empurrei a porta daquela pizzaria barulhenta e vibrante. O impacto foi imediato. O ar quente e acolhedor nos envolveu. O lugar era uma explosão de vida. Famílias inteiras, grupos de amigos, casais, todos falando alto, rindo, gesticulando. Não havia formalidade contida de muitas tratorias romanas. Havia alegria. Uma alegria contagiante e despretensiosa. Antes que pudéssemos procurar uma mesa, um garçom com um sorriso que parecia ocupar metade do rosto se aproximou. Boa noite. Família.
Sejam bem-vindos. Mesa para 3? Sua energia era magnética. Ele nos guiou até uma mesa, puxou a cadeira para mim e, em um piscar de olhos, colocou os cardápios na nossa frente. E então, algo surpreendente aconteceu. Ele se virou para o Léo, se agachou para ficar na altura dos seus olhos e perguntou: "E aí, campeão? Tá com sede? Que tal um guaraná bem gelado para começar?" Léo, que nunca tinha ouvido falar daquilo, olhou para mim confuso. "Guaraná?" Gaguejei. "O que é isso?" "É o nosso refrigerante." "O melhor do mundo", disse o garçom com um orgulho patriótico que me fez sorrir. "Pode deixar que é por conta da casa para o nosso novo amigo italiano." Fiquei chocada. Na Itália, nada é de graça. Um sorriso caloroso de um garçom já é um bônus. Essa generosidade, essa atenção genuína com meu filho, me desarmou completamente. Era a famosa hospitalidade brasileira, algo que eu tinha ouvido falar, mas que agora sentia na pele. Não era um serviço formal, era um calor humano. Léo, é claro, aceitou na hora. Quando a latinha gelada e a bebida cor de caramelo chegaram, ele tomou um gole e seus olhos se arregalaram. "Uau! É bom. Tem gosto de festa." Enquanto folheávamos o cardápio, que mais parecia um livro com dezenas de combinações malucas, Léo não tinha dúvidas. Ele apontou para a foto. "É essa. Eu quero a pizza de frango com catupiry?" "Catupiry", corrigiu o garçom, sorrindo. "É a nossa especialidade. Uma invenção brasileira. Um requeijão cremoso, suave. As crianças adoram. Frango com catupiry." A frase ecoava em minha mente. Crime culinário ou genialidade? Eu olhei para o rosto suplicante do meu filho. Eu vi a felicidade genuína em seus olhos. E pela primeira vez eu decidi calar a purista dentro de mim. "Tudo bem", suspirei. "Traga uma pizza pequena. Meio frango com catupiry, meio milho." Marco pediu uma mais tradicional, de calabresa com cebola para nós dividirmos. Mas eu mal conseguia pensar em comer. Meus olhos estavam fixos na cozinha, esperando para ver a aberração que meu filho tinha escolhido. Quando a pizza chegou, o mundo pareceu parar por um instante. Ela não se parecia em nada com uma pizza romana. A massa era mais alta, fofa. A quantidade de recheio era absurda. Era uma montanha de queijo dourado, frango desfiado e, do outro lado, uma camada generosa de milho. E sobre o frango, espirais de um creme branco e sedoso, o famoso catupiry, que derretia lentamente com o calor. Léo olhou para a pizza como se estivesse vendo um tesouro. O garçom cortou uma fatia da parte de frango com catupiry e a colocou em seu prato. O queijo se esticava em fios longos e elásticos. Léo não hesitou. Ele pegou a fatia com as duas mãos pequenas e deu uma mordida enorme. Houve um silêncio. Seus olhos se fecharam por um momento. Ele mastigou lentamente. E então um sorriso, o maior e mais sincero que eu já tinha visto, iluminou seu rosto. "Mama", ele disse com a boca ainda cheia. "Mama, é a melhor coisa que eu já comi na vida." Ele devorou a fatia em segundos e imediatamente pegou outra. Eu estava paralisada. Era uma cena surreal. Meu filho, o odiador de pizzas, estava se deliciando com a pizza mais errada do mundo. "É tão cremoso", ele disse, extasiado. "Não é azedo. E a massa é macia, não é dura. É como um pão quentinho." Ele tinha razão. A massa fofa, a doçura do milho, a cremosidade do catupiry, o sabor suave do frango. Tudo aquilo que parecia um erro na teoria, na prática, criava uma harmonia de sabores e texturas perfeitamente adequada para o paladar de uma criança. "Me dê um pedaço", eu disse a Marco, minha curiosidade vencendo meu preconceito. Ele me passou uma fatia. Eu a segurei, sentindo o peso do recheio. Olhei para ela. Respirei fundo. E mordi. Naquele instante, todo o meu esnobismo culinário desmoronou.
Foi uma explosão de sabor. Não era a pizza que eu conhecia, mas era inegavelmente delicioso. O catupiry era a estrela, suave e levemente salgado, com uma textura aveludada que envolvia o frango e equilibrava todo o prato. A massa macia era o veículo perfeito para aquela abundância de recheio. Não era uma batalha de sabores fortes como muitas pizzas italianas. Era um abraço. Era comida de conforto em sua forma mais pura. Eu olhei para o meu filho, com o rosto sujo de queijo, rindo enquanto tentava pegar um fio de queijo que se esticava do seu prato até sua boca. E eu entendi. A pizza italiana, com suas regras rígidas e seu foco na simplicidade, é uma comida para adultos. Uma comida de tradição. A pizza brasileira era diferente. Era democrática, criativa, sem medo de quebrar as regras. Era uma pizza feita para ser divertida, para ser compartilhada, para agradar a todos, especialmente as crianças. Naquela noite, naquela pizzaria barulhenta no coração de São Paulo, o Brasil não me ensinou a fazer pizza. O Brasil me ensinou a amar a pizza de novo, através dos olhos do meu filho. A noite terminou com uma fatia de pizza de chocolate com morangos, outra heresia que fez Léo quase chorar de felicidade. Eu conversei com o dono da pizzaria, um descendente de italianos que falava com um orgulho imenso sobre as criações de sua família. Aqui no Brasil, ele disse, a gente pegou a base da nona e colocou a nossa alegria. Não temos medo de exagerar no recheio, de inventar. Pizza pra gente é festa. Na última semana da nossa viagem, minha missão mudou. Eu não procurava mais a Itália em São Paulo. Eu procurava o Brasil. E no último dia, arrastei Marco e Léo para um supermercado. Minha mala, que chegou com vestidos de linho e sapatos de couro, voltaria para Roma abarrotada. Mama, por que tantos tubos de queijo? Léo perguntou, olhando para a montanha de bisnagas de catupiry que eu colocava no carrinho. Eu me ajoelhei, olhei em seus olhos e disse, com um sorriso, porque, meu amor, a festa vai continuar em Roma. Alguns dias após nosso retorno, o cheiro inconfundível da pizza brasileira invadiu meu prédio em Roma. Eu estava organizando um jantar para minhas amigas, as mesmas mães italianas com quem eu competia silenciosamente. Júlia, que maravilha! Pizza caseira, disse Helena, uma delas ao entrar. Fez a sua famosa romana? Hoje não, anunciei, com um sorriso misterioso. Hoje vocês vão provar uma descoberta que fiz no Brasil. Quando coloquei as pizzas na mesa, um silêncio chocado tomou conta da sala. Uma era de frango com catupiry, a outra de milho com catupiry. Os rostos das minhas amigas eram uma mistura de confusão e horror. Júlia? O que é isso? Gaguejou Sofia. É milho? Em uma pizza? E esse creme branco? Parece um doce. É um crime, declarou Helena, dramaticamente. Isso é um insulto à nossa cultura. Eu esperava por essa reação. Eu sei o que vocês estão pensando, eu disse calmamente. Eu pensei a mesma coisa. Mas eu peço uma coisa, esqueçam que vocês são italianas por um minuto. Abram a mente. E provem. Os filhos delas, no entanto, não tinham esses preconceitos. Eles correram para a mesa, atraídos pelas cores e pelo cheiro. Uau, mãe, tem milho! Eu quero! Gritou o filho de Helena. Relutantemente, as mães se serviram de pedaços minúsculos, como se estivessem provando um veneno. A primeira mordida foi hesitante. E então? A mágica aconteceu de novo. Os olhos se arregalaram. As sobrancelhas se ergueram. Um murmúrio percorreu a mesa. Mate buono. O que? O que é isso? Perguntou Sofia, pegando um pedaço maior. É delicioso. É tão cremoso. E não é nada ácido. Onde você achou esse queijo? Perguntou Helena, já na sua segunda fatia, a indignação completamente esquecida. Meus filhos nunca comeram pizza com tanta vontade. Ao final da noite não havia sobrado uma migalha. As crianças pediam mais. As mães anticéticas agora me cercavam, implorando pela receita e pelo nome do queijo secreto brasileiro. A notícia se espalhou.
A pizza de catupiry se tornou uma lenda no nosso círculo de amizades. Eu tive que começar a importar caixas de catupiry através de um site para suprir a demanda. Mães me ligavam para contar que seus filhos, antes chatos para comer, agora devoravam a pizza brasileira e até comiam os pimentões e cebolas que eu adicionava. E o Léo? A mudança nele foi o maior milagre. A pizza brasileira foi a porta de entrada. Depois de se apaixonar por ela, seu medo de pizza desapareceu. Um dia, ele me surpreendeu. Mama, hoje. Posso provar aquela sua, a com a borda crocante? Meu coração quase parou. Naquele dia, fiz uma marguerita simples, à moda romana. E ele comeu. Ele disse que ainda preferia a do Brasil, mas que aquela também era muito boa. A partir dali, ele começou a experimentar tudo. Sua seletividade alimentar diminuiu, sua curiosidade aumentou. Ele se tornou uma criança saudável e aventureira com a comida. Às vezes à noite, eu penso naquela viagem. Naquele garçom sorridente, naquela pizzaria caótica, naquele sabor inesperado. A verdade sobre a pizza brasileira não é que ela seja melhor ou pior que a italiana. É que ela é diferente. Ela é uma expressão de outra cultura, uma cultura que pega a tradição e a transforma com generosidade, criatividade e uma alegria contagiante. A Itália deu a receita ao mundo. Mas foi o Brasil que me ensinou que não há nada de errado em quebrar as regras, em adicionar um pouco da sua própria alma a um prato. Foi o Brasil que, com sua audácia e seu coração enorme, ensinou esta mãe italiana a se apaixonar novamente pela pizza. E salvou a alimentação do meu filho. Para todos os brasileiros que estão assistindo, vocês vivem em um país com uma cultura gastronômica incrível. Uma cultura que não tem medo de inovar, de criar, de fazer as pessoas felizes. Nunca deixem que ninguém diga que o jeito de vocês é errado. Às vezes o errado é apenas uma nova forma deliciosa de acertar. Obrigado por assistirem. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal.